Festival Audiovisual Comune Curtas incentiva a prática do audiovisual para produtores e amantes da sétima arte, abrindo espaço para o reconhecimento do cinema independente. Em busca do enriquecimento intelectual dessas produções, foi criado juntamente à grade de programação do Comune Curtas o Fórum Paraibano do Audiovisual, que contou com a presença de diretores, produtores, atores e curadores. Kenyon Rogers é produtor audiovisual e comentou sobre essa busca constante por essa construção de ideias no campo cinematográfico. Bom, hoje a gente se reuniu aqui no Comune Curtas para falar sobre as questões dos filmes, né? O que é que esses filmes estão retratando, né? Essa tela está sendo ocupada com o quê, né? Quais discursos, quais temas políticos, sociais. Então, a gente meio que se reúne em mesa, né? Para falar sobre o cinema que nós estamos pensando e fazendo, né? E fazendo num conjunto, né? A gente está retratando as pessoas, retratando histórias, e a gente está buscando cada vez mais que essas pessoas que estão sendo retratadas se sintam contempladas pelo cinema que está sendo feito, que está sendo visto, né? Então o cinema ele é um processo muito coletivo, né? Acho que a gente se reúne aqui, cada um de um lugar do país, assim, para construir ideias, para falar sobre o nosso momento político atual, o nosso momento social mesmo, no sentido geral da palavra, assim. E o papel da arte dentro dessa sociedade que a gente está vivendo hoje, né? Nós, como fazedores de filmes, eu costumo dizer isso, a gente tem que pensar muito no cinema que está sendo feito e dito para as pessoas, né? E eu acho que esse debate é mais ou menos isso, assim, falar dos nossos filmes e falar das nossas vontades, nossos desejos e das nossas lutas, né? A mesa de debates do Fórum Paraibano foi mediada pelo diretor e produtor Alan Marcos, que comentou a importância de encontros como esses em festivais de cinema. O Fórum Audiovisual, ele acontece do cinema paraibano, ele acontece em todos os festivais da Paraíba. A gente conversa entre si, sabe das dificuldades, sabe como é que está acontecendo, como é que o mapa do cinema paraibano está se formando. Porque ao mesmo tempo que festivais crescem, outros diminuem e chegam até desaparecer. Muitos festivais se apagam porque por falta de recursos, outros festivais acontecem porque tem mais filme, outros tem menos filmes, outros são idealizados com oficinas, outros são idealizados com a parte de movimentos dentro da própria cidade, porque assim, ele configura e desconfigura. Então, a gente precisa saber no fórum, né, essas conversas informais, o que é que o outro da cidade, o que é que o pessoal do sertão está fazendo de cinema, o que o pessoal do Cariri está fazendo de cinema, o que o pessoal da Zona da Mata está fazendo de cinema, o que o pessoal também do Litoral Norte está fazendo, porque nós somos 223 cidades, né? Nós temos 8 festivais de cinema, mais de 14 amostras, também tudo voltado para cinema paraibano. E a gente prioriza, claro, também que a gente bota outro tipo de cinemas, tá? Mostra Brasil, mostra de filmes de sexualidade, mostras também de clipes, mas a gente prioriza ter mais filmes paraibanos. O evento teve exibições de filmes de curtas e longas metragens. Edson Lemos é diretor do filme Estrangeiro, uma das produções de curta-metragem, e nos contou que o filme foi fruto do trabalho de conclusão de curso. Experiência inédita, eu acho que foi um desafio muito grande, não só para mim, mas para todo mundo que participou da equipe. O filme é um projeto de universitário, ele foi meu TCC do curso de Cinema e Audiovisual da UFPB, então foi às vezes uma loucura, assim, eu penso, mas foi muito interessante, porque foi uma escola para todo mundo que estava no curso em ingressar em um projeto como um longa-metragem, porque é uma coisa impensável até então no campo universitário. Mas eu estava muito confiante da ideia que eu tinha e eu fui em frente, mesmo sabendo das dificuldades, de tentar produzir o que se tornou o primeiro longa-metragem do curso de cinema e acredito que o primeiro longa-metragem do Estado que foi produzido com financiamento coletivo. Ele não teve contemplação digital, mas foi uma experiência muito gratificante e de muito aprendizado, assim, posso dizer. O ator César Ferrari também esteve presente no debate que aconteceu no Garden Hotel e falou sobre o curta-metragem Repulsa, de direção de Eduardo Morotó. O filme Repulsa, apesar dele não ter uma cronologia, um tempo preciso, ele é um filme muito atual, que foi gravado no início do ano passado, na zona da mata pernambucana, uma região de produção de cana-de-açúcar e também de gado.
processo como ator, para mim, ele foi contundente, importante, justamente porque eu tenho muita experiência, muita não, mas tenho alguma experiência no audiovisual, mas mais relacionada à televisão e também ao teatro, mas no cinema nem tanto. E foi um processo que me ensinou muito. Foi um filme gravado em película, onde existe todo um cuidado e um procedimento mais, vamos dizer assim, zelado pelo custo do material, que acaba sendo transferido também para a conduta e para a postura de todos os envolvidos, assim. Então, para além dessas competências aprendidas, assim, penso que é um filme de extrema importância pela sua mensagem também. O curador da mostra Tropiqueires, Arlandson Mateus, comentou os desafios presentes enquanto curador da mostra. Eu diria que o principal desafio foi escolher 10 filmes, considerando o conjunto de filmes que a gente recebeu. Havia filmes muito bons e a gente precisava, né, se adequando à temática, à limitação de tempo que era imposta pelo edital também, selecionar 10 filmes e depois a gente teve que reduzir a seleção de 10 para 6. Então acho que a grande dificuldade foi essa, foi dentre produções de grande qualidade, em que a gente identificava a temática que a gente estava procurando, né, que seria a do queer localizado, do queer no cotidiano, a gente fazer uma seleção de 6. Isso foi bastante complicado. E um ponto a ser destacado por você, enquanto curador? Eu parabenizo a organização do Comunicurtas e particularmente a idealização dessa mostra, porque eu entendo que o queer, quando ele entra no Brasil, ele entra como um movimento acadêmico, ele entra pela universidade. Mas, historicamente, ele está localizado numa genealogia que remonta aos Estados Unidos, do final da década de 60, começo de 70, e ele vem como um movimento político de rua. Então ele vem como uma coisa muito concreta. E eu acho que os filmes que a gente conseguiu colocar na mostra, eles trazem esse caráter muito cotidiano, né? Eles mostram que o queer ele não se resume a questões de vitimização ou de violência ou de saúde, mas diz respeito ao cotidiano das pessoas, aos afetos, às manifestações de afeto, a reunião de pessoas em torno de si mesmas, de repente.